Então, para nós darmos início na noite de hoje, é um prazer, Edmeire, ter você aqui com a gente. Espero que seja a primeira de muitas. Amém. Enquanto a gente espera o pessoal entrar, vamos ler do capítulo 11 do Evangelho, Amar ao próximo como a si mesmo, a lei de amor. O amor resume a doutrina de Jesus toda, inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado, fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra, amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires ébrios de esperança desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estais atentos, pois, que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação. Triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem, condulo à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar a matéria do homem. Então, nesse instante, né, vamos serenar os nossos corações e pedir ao Mestre Jesus que nos acompanhe, que nos auxilie em mais uma tarefa na noite de hoje. Pedimos que a espiritualidade amiga, nossa querida irmã Sheila, os trabalhadores espirituais da casa Alvorada Nova, estejam conosco nesta noite, nos amparando, nos guiando, nos intuindo e principalmente nos acompanhando em nossa palestra, acompanhando a todos em seus lares. Mestre amado, nesse instante, te pedimos permissão para iniciar mais uma palestra na noite de hoje. Que assim seja. Edmeire, a palavra é sua. Então tá, obrigada, Mandinha. Eu queria dizer que é uma alegria estar aqui, não igual a alegria de estar lá no Centro Alvorada Nova, porque quando a gente está lá no centro, são muitos abraços, troca de energias, e isso é muito importante, isso é revitalizante para a gente. O meu abraço carinhoso a todos vocês do Centro Alvorada Nova. Estou com muita saudade dessa família espiritual que eu tenho. É, Pedir aqui nesse momento que Jesus possa envolver a todos que estão nos assistindo nas energias do seu amor. E hoje nós vamos então fazer uma reflexão sobre desencarnação. Nós vamos refletir sobre desencarnação e o tema da nossa reflexão é morrer e voltar para cá. Por que a escolha desse tema? A escolha desse tema não é exatamente por estarmos passando por esse momento difícil de pandemia, embora seja um momento totalmente propício para a gente estar fazendo uma reflexão sobre esse tema desencarnação. Mas nós temos que estar refletindo sobre esse tema não somente em momentos como este, não nos momentos em que ficamos doentes, nos momentos em que passamos por alguma coisa que nos leva a pensar na possibilidade de desencarnar e aí a gente reflete
um pouquinho sobre esse desencarnar, sobre a morte. E o título do tema escolhido, Morrer e Voltar para Casa, porque é assim que o espírito, liberto do corpo físico, sente. Imagine quando a gente vai fazer uma viagem, pode ser uma pequena viagem, na casa de uma pessoa até que a gente ama muito, de uma pessoa que é muito, que é prazeroso estar na companhia dessa pessoa. E a gente vai para ficar alguns dias. Aí no primeiro dia tudo ótimo, tudo maravilhoso. Quando a gente vai dormir já não é a mesma coisa de quando a gente está na casa da gente. O segundo dia também vai bem. E aí vai passando os dias e vai batendo na gente aquela sensação de querer voltar para casa. E como é bom quando a gente volta para casa, quando a gente chega na nossa casa, como é bom deitar no nosso sofá, como é bom a gente ligar a nossa TV, como é bom depois a gente ir para a nossa cama. É um prazer imenso que a gente sente. Por isso, morrer, voltar para casa, porque a morte ela é assim. Só que tem algumas coisas que nós temos que observar, porque é muito bom voltar para casa, é maravilhoso voltar para casa, apesar das saudades, apesar de muitas coisas que às vezes podem nos causar pequenos empecilhos a esse retorno, a essa nossa permanência no mundo espiritual, mas para o espírito que, reencarnado aqui na Terra, viveu uma vida boa, viveu voltado para o bem, segundo nos contam os espíritos, realmente o retorno à casa, à nossa casa de origem, é muito bom, é prazeroso para o espírito. Nós, a nossa existência, ela é delimitada por dois extremos, que é o nascimento e a morte. O nascimento é a vinda do espírito a um corpo de carne, a esse planeta, materialmente falando. E quando um espírito vem, quando o espírito está prestes a vir, são muitos os preparativos para receber esse espírito. Quem de nós já não passou por situações assim, de nos preparar para receber alguém que está chegando, para receber um espírito que está vindo conviver conosco? Então, nós preparamos enxovais, nós preparamos o quarto para receber esse novo membro. E, na verdade, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, de novo, não tem nada. De novo, só tem o corpo físico. Porque é um espírito velho e é um amigo nosso de muitas outras etapas em que estivemos aqui encarnados na Terra. É justo, é correto, sim, preparar para receber esses espíritos? Com certeza. Materialmente falando, nós temos que preparar sim, e nós temos que dar esse conforto material necessário a todos os espíritos que aqui vêm, que aqui reencarnam. Mas a principal forma de preparar para receber um espírito que está vindo, que está nascendo, é preparar os nossos corações para doar muito amor a esses seres, muito amor. E conforme o nosso grau de parentesco e conforme o nosso grau de intimidade com esses seres, nós temos que também nos preparar para cumprirmos com a nossa responsabilidade diante daquele ser que está chegando. O outro extremo é a morte. É o retorno do espírito à verdadeira vida, que é a vida espiritual. Nós sabemos que vivemos uma vida transitória, nós sabemos que iremos retornar um dia, não sabemos quando, não sabemos em que circunstâncias, mas nós vamos retornar, isso é fato, não há nada que se possa fazer contra isso, então nós retornaremos. E se observa que não há um preparo para esse retorno. As pessoas comumente não se preparam para regressarem à pátria de origem, que é
a pátria espiritual. E esse preparo é muito importante. E esse preparo, nós podemos resumidamente dizer que é viver bem. Quem vive bem, desencarna bem. Quem vive bem, morre bem. Refletindo sobre esse viver bem, vamos refletir sobre uns dizeres populares que falam assim, ó. Nossa, fulano morreu, fulano descansou, fulano se libertou. É um pretenso descanso para aquelas pessoas que dedicaram sua vida em levar a dor às vidas alheias. Não tem descanso para essas pessoas, porque as suas mentes vão ficar muito, muito atormentadas. E libertação, não tem libertação para aquelas pessoas que se dedicaram a uma vida voltada para os vícios, seja material ou moral, que se voltou muito para a vida material no sentido de só buscar satisfações materiais, né? Uma vida em função dos bens materiais, a conquista desses bens, uma vida em função só de ter prazeres materiais, uma pessoa que não valorizou a vida espiritual, não viveu a vida material de forma a valorizar a vida espiritual, não existe também essa palavra para esse espírito no mundo espiritual. Céu e inferno também é uma coisa que não existe. Não existe um lugar delimitado, que é o céu, e outro que é o inferno. Nós sabemos que céu e inferno é um estado de consciência que todos nós temos e que nós já experimentamos esse estado de consciência vivendo aqui, reencarnados. Mas quando nós desencarnamos, nós nos vemos livres, libertos do peso que é o corpo físico, então mais vivamente nós vamos viver este céu e este inferno. O céu é o prazer que o espírito sente, é a alegria que ele sente pelo dever cumprido. E o inferno é a sensação, o remorso de ter vivido uma vida voltada para os erros. Nos contam os espíritos que quando nós desencarnamos, todos nós temos um encontro que mais cedo ou mais tarde se dará. E isso não tem como fugir. Esse encontro é um encontro com a nossa consciência. Por isso, a morte, apesar de ser um fenômeno simples, natural, e deve ser vivido com naturalidade, com calma, nos traz essa gravidade. Porque não tem como fugir desse encontro com a nossa consciência. Esse encontro ele se dará mais cedo ou mais tarde. Vai depender muito do estado de desequilíbrio que o espírito chega no mundo espiritual. E quando acontece esse encontro, após o espírito passar por esses momentos de perturbação, depois desse espírito desvinculado do corpo físico, sem ter o corpo físico, ele consegue com mais clareza perceber os erros e acertos que ele cometeu. Então, quando esse momento chega, esse momento ele pode ser terrível ou maravilhoso. Ele é terrível para aquelas pessoas que viveram uma vida voltada para as coisas erradas. E ele é maravilhoso para aqueles espíritos que viveram uma vida voltada para o bem. Nos contam os espíritos que a alegria que sente os espíritos que chegam no mundo espiritual e quando tem esse encontro com a consciência, eles têm a sensação, a certeza do dever cumprido que nós não conseguimos imaginar a alegria que é para esse espírito.
mas nós também não conseguimos imaginar como é difícil, como é a dor para um espírito que, quando faz esse encontro, ele começa a sentir o remorso e a vergonha pelos erros que aqui ele praticou. Para a gente desencarnar bem, então, do nosso encontro com a nossa consciência no mundo espiritual ser um encontro maravilhoso, nós temos que observar como é o nosso viver aqui na Terra. Nós temos que viver uma vida consciente. Nós temos que ter consciência do que nós estamos fazendo da nossa vida, do que nós estamos fazendo das nossas relações, do que nós estamos fazendo de todas as situações que nos são colocadas para que a gente aprenda e para que a gente possa dar saltos em termos de evolução espiritual. Para viver com consciência, nós vamos, então, refletir numa diferençazinha que existe entre viver e existir. E aí nós vamos fazer a nossa reflexão. Será que eu vivo ou será que eu existo? Viver é o ato de estar vivo no sentido orgânico. Todos os seres que têm vida orgânica, eles estão vivendo. Existir é mais do que isso. Existir é viver uma vida consciente. Existir é tirar da vida todas as oportunidades que ela nos dá para crescer espiritualmente. Então, isso é existir. Alguns espíritos classificam como sendo e que existem aqui reencarnados na Terra seres fisiológicos e seres psicológicos. Seres fisiológicos são aqueles que simplesmente o que importa para eles é a vida material, é o bem-estar material, que o seu corpo físico, que as suas necessidades físicas têm. E os seres psicológicos são aqueles seres que pensam, são aqueles seres conscientes do real objetivo aqui reencarnado aqui na Terra. Infelizmente, a grande maioria dos habitantes do planeta Terra reencarnados, especialmente neste final de ciclo, né, evolutivo, em que o nosso planeta está deixando aí de ser mundo de provas e expiações para ser um mundo de regeneração, muitas pessoas, então, estão vivendo de forma adormecida, no sentido do real objetivo que nós temos aqui. E essas pessoas, elas são comparadas a... É mais ou menos assim. São pessoas que levantam de manhã como se elas ligassem um piloto automático e fossem viver o resto do dia sem ter atenção às circunstâncias da vida à volta. No final do dia, muitas vezes, elas nem se lembram dos fatos que aconteceram durante o dia, exatamente por estar nesse piloto automático, estão vivendo por viver sem ter essa consciência. E são essas pessoas, as pessoas que são facilmente manipuladas por outros seres, que muitas vezes levam até as massas a situações ilusórias, a situações que depois vai trazer um transtorno muito grande na jornada evolutiva desses seres desatentos, desses seres meio que adormecidos, desses seres meio desavisados. Para a gente viver essa vida consciente, a gente realmente poder dizer, eu existo, eu não apenas vivo, eu existo, nós temos que refletir sobre algumas coisas no nosso viver. Nós temos que refletir sobre as nossas necessidades em se tratando de espírito imortal, né, que cada um é. Nós temos que estar atentos aos interesses das outras pessoas à nossa volta.
nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos. Nós temos que estar sempre pensando na diferença do ser e do ter, e sempre refletir e colocar isso em prática aqui. O mais importante é ser, e assim nós vamos, então, sermos seres conscientes. Esses seres conscientes, no dizer de Jesus, têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. E esses seres conscientes, eles não têm medo da morte. Eles não têm medo da morte porque eles sabem que vão encontrar uma vida maravilhosa do outro lado. Mas os seres desavisados, os seres às vezes preguiçosos, os seres às vezes que estão meio que adormecidos, eles sim, eles têm esse receio da morte. Refletindo sobre o nosso viver, que é coisa muito importante. Quando a gente reflete sobre o nosso viver, nós estamos refletindo e colocando em prática aquilo que a nossa reflexão, que a nossa inteligência nos diz que temos que executar. Nós vamos estar nos preparando para esse momento da morte. Então, refletir no viver para viver bem. E viver bem, morrer bem. Eu vou propor aqui a vocês um exercício. Vocês vão responder para vocês mesmos algumas perguntinhas aqui sobre como é o seu viver. Cada um vai responder para si, logicamente, né? Então, olha só. Você costuma refletir sobre sua forma de viver ou simplesmente você vive? Você sabe aonde seus passos o conduzirão ou você simplesmente caminha? Você decide conscientemente a direção que toma ou apenas segue à frente de maneira quase automática? Você reflete bem sobre o que pensa e diz ou você é igual uma metralhadora com seus projéteis? Pondera antes de agir sobre os efeitos que surgirão mais tarde? Ou prefere reclamar dos resultados infelizes só quando eles acontecem? São reflexões importantes que nós temos que fazer constantemente, porque nós sabemos que todas as nossas ações geram reações. Todas as nossas atitudes, elas têm consequências na vida das pessoas, na nossa vida. Se a nossa atitude é uma atitude boa, logicamente ela vai ter consequências boas na vida das outras pessoas, mas o maior beneficiário sempre, sempre, sempre é o dono das atitudes boas. Mas se as nossas atitudes não forem atitudes boas, nós vamos estar sim prejudicando a vida de muitas pessoas, mas também o maior prejudicado somos nós mesmos. Então nós temos que refletir na nossa vida alguns aspectos importantes. Nós temos que analisar o nosso modo de ser. Será que não tem nada no nosso modo de ser que possa ser melhorado? Será que tudo está ok? Nós temos que refletir sobre as nossas decisões. E isso é muito importante, porque as decisões elas são importantíssimas no nosso caminhar aqui na Terra. E nós temos que refletir se essas decisões elas são tomadas com consciência ou não. Se elas são tomadas em momentos em que nós estamos com raiva, nós estamos magoados, ou se eu pondero realmente para essas minhas escolhas. Será que essas minhas decisões, essas minhas escolhas, é o melhor que eu posso fazer naquele momento? Será que vai beneficiar a mim e principalmente as outras pessoas? Será que não vai trazer dores no futuro, nem para mim, nem para as outras pessoas? Nós temos também que refletir nos sentimentos que moldam o nosso caráter. Nós temos que refletir nesses sentimentos, né? Sentimentos ruins, muitas vezes, que nós temos, que nós podemos, ao refletir, ter a consciência de que precisa ser mudado e nos esforçar para que realmente seja mudado, aos poucos que seja. Nós temos que refletir nas nossas reações diante das situações, né? Nós temos que refletir se nós reagimos bem diante de uma ofensa, por exemplo.
nós temos que refletir nos nossos anseios, nos nossos sonhos. E eu queria fazer um parênteses para essa reflexão dos nossos sonhos. Nós temos muitos sonhos materiais. Todos nós temos os nossos sonhos materiais. Nós queremos uma casa boa, própria. Nós queremos uma casa bonita, nós queremos uma casa confortável. Nós queremos um carro confortável. Nós queremos isso, nós queremos aquilo. Nós queremos que nossos filhos estudem nas melhores escolas. Nós não medimos esforços, muitas vezes, para isso. E nós queremos que nossos filhos tenham um bom emprego, que tenham um excelente salário. E são muitos sonhos envolvendo nossa vida material e a vida material de outras pessoas. Mas poucas pessoas têm sonhos espirituais. O que são esses sonhos? Nós somos seres espirituais, nós não somos seres materiais. Então, nós temos que ter sonhos pensando nisso, que somos seres espirituais. A Meimei tem uma mensagem que ela fala dos sonhos. Ela fala que é importantíssimo, importantíssimo sonhar. Porque quando a gente sonha, a gente quer algo, a gente trabalha para aquilo acontecer. A gente se esforça para aquilo acontecer, para aquele sonho se concretizar. Mas nós temos que ter esses sonhos como espíritos, como seres espirituais que somos. Então, nós podemos ter, por exemplo, o sonho de, daqui a 3 anos, ser uma pessoa 50% menos maledicente. É um sonho. E é algo para o nosso espírito. É um valor que nós precisamos adquirir. Nós temos a necessidade como espírito em trajetória de evolução. E assim nós vamos estabelecendo outros sonhos. Daqui a tanto tempo, eu quero ser uma pessoa mais paciente. Daqui a tanto tempo, eu quero ser uma pessoa mais amável. E assim nós vamos criando sonhos e nós vamos nos esforçando para concretizar esses sonhos. Mas nós não podemos ficar somente na esfera dos sonhos materiais. Outra coisa importante para a gente refletir sobre o nosso viver, nós somos espíritas, nós muitas vezes até nos vangloriamos assim de dizer, nossa, eu sou espírita, e a doutrina espírita, ela me ensina, né, muitas coisas, e ela me ensina o que eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Então, a doutrina espírita me ensina isso. Mas nós refletimos sobre esse ensinamento. O que eu sou? Eu sou um ser espiritual. De onde eu vim? Nós sabemos que somos espíritos, né, criados por Deus, simples e ignorante. E aí nós somos colocados aí nessa estrada evolutiva. O nosso destino é a perfeição. Nós sabemos que necessitamos desse momento aqui como espíritos encarnados para nossa evolução. E nós vivemos de etapas em etapas. Uma etapa eu estou lá no mundo espiritual, a outra etapa eu estou reencarnada aqui no mundo material. Mas nós temos que refletir isso na prática da nossa vida. Todos os conhecimentos espíritas, mas eu tirei especialmente esse. Não vale a pena ter um conhecimento por ter. O conhecimento que a doutrina espírita nos dá, inclusive esse, é para a gente colocar isso em prática na nossa vida. É para isso nos ajudar no nosso processo evolutivo. Então, se eu sei que eu sou um ser espiritual, eu tenho que viver como tal. Eu tenho que viver a vida material, mas pensando que o mais importante é a vida espiritual. Então, eu vou trabalhando as minhas imperfeições, eu vou trabalhando as minhas más tendências e eu vou buscando adquirir cada vez mais virtudes, porque é isso que nos interessa reencarnados aqui na Terra. Outra coisa importante também para a gente refletir sobre o nosso viver, tem também um ditado popular, e que a doutrina espírita também nos diz isso assim: nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas,
com as experiências certas, né, para o nosso viver aqui na Terra. E isso é verdade. Né? Nós que estamos aqui nesse momento de pandemia, nós não estamos aqui por acaso, não. Nós escolhemos estar aqui neste momento. Nós escolhemos estar aqui compartilhando a vida com essas pessoas que nós estamos compartilhando a vida. Essas pessoas, muitas que vêm, passam pela nossa vida, outras que ficam mais tempo e outras que ficam a vida toda. Então tá tudo certo. Todas as situações que nós vivenciamos aqui na Terra são as situações exatas para a nossa vivência neste momento. Mas será que nós valorizamos essas oportunidades? Será que nós valorizamos esse tempo, que é o tempo ideal? E especialmente, eu queria abrir um parênteses, será que nós valorizamos as pessoas que estão à nossa volta? As pessoas que são tão importantes para a nossa evolução aqui? Então, vamos estar mais atentos a isso. Valorizar as pessoas que amamos. Muitas vezes nós perdemos oportunidades de um gesto de carinho, de um gesto de atenção. E nós perdemos muitas e muitas oportunidades, muitas vezes até de estar na presença física daquela pessoa. Nós amamos, mas nós não, muitas vezes, não nos esforçamos um pouquinho para estar mais presentes uns nas vidas dos outros. E vamos valorizar também aquelas pessoas que muitas vezes é uma pedra no nosso sapato. Porque tem pessoa que é pedra no nosso sapato. Essas pessoas não são menos importantes. Essas pessoas também são importantes. Porque essas pessoas elas vão nos proporcionar lições de aprendizado, onde eu vou aprender a ter paciência, onde eu vou aprender a ter tolerância, mas principalmente, a gente fala muito, né? Ah, é pessoa difícil é para a gente ter tolerância, pessoa difícil é para a gente ter paciência, sim. Mas a pessoa difícil é para exercitar essa nossa centelha divina que é o amor. É uma oportunidade que a gente tem de colocar essa luz que existe dentro de todos nós para brilhar. Nós somos capazes, ao refletir sobre essas coisas, de colocar isso em prática na nossa vida? Nós somos capazes. Todos nós somos capazes. E aí eu me lembro de uma mensagem que eu li uma vez, que falava de Jesus, que dizia o seguinte: nós conhecemos, através da leitura lá do livro A Caminho da Luz, que Jesus ele se reuniu com os espíritos crísticos pela segunda vez nas proximidades da Terra, com o objetivo de decidirem ali que já eles decidiram ali que era chegado o momento em que um Cristo estaria entre os homens aqui na Terra para deixar a grande lição de amor, essa lição que revolucionou, né, o mundo, inclusive, né, dividiu a história em antes e depois, né? Conta-se, então, né, que decidiram vir e Jesus falou, eu vou, né? Jesus, então, seria o Cristo que viria. Por quê? Será que só porque ele é o governador do nosso planeta? Ele é o governador do nosso planeta e com certeza ele deve ter pensado, eu que conduzo, né, esse povo, eu vou em pessoa, ninguém vai no meu lugar, eu vou. Nós podemos ter várias respostas a essa pergunta, né, o que motivou Jesus a vir. Com certeza, Jesus também foi motivado pelo compromisso que ele tinha com Deus. Com certeza, ele também veio estar entre nós, nos trazer essa lição, porque ele queria estar fazendo isso para Deus. Porque Deus, em pessoa, entre aspas, lhe deu a incumbência de cuidar de todos nós vinculados a este planeta. Então, ele veio. Por esses motivos e por N motivos que nós podemos aí, conhecendo, né, estudando e conhecendo Jesus, nós podemos dizer. Mas essa mensagem falava de um motivo em especial. Falava assim que Jesus, ele veio porque ele confiava em cada um dos seus tutelados. Por isso ele veio. Porque ele sabia que no momento de agora,
ou daqui a 100 anos, ou daqui a 1000 anos, ou daqui a 10.000 anos, cada espírito vinculado a este planeta, sob a tutela sua, ele vai ter aquele momento de despertar para o que realmente importa para o espírito. E ele veio porque confia em nós. Se ele confia em nós, nós não vamos confiar em nós. Nós não vamos confiar na nossa capacidade de realização de grandes coisas. Nós não vamos confiar que nós somos capazes, sim, de fazer a nossa reforma íntima, de fazer em nós a mudança necessária para que o mundo se torne um lugar melhor. E refletindo sobre isso, vamos também fazer aqui um outro exercício, rapidinho aqui. Vamos imaginar como eu seria, no caso, como você seria, como seria o mundo à sua volta se você se permitisse realizar algumas coisas. Se você fosse um pouco melhor do que é, um tanto mais amável, um tanto mais amigo, um tanto menos impulsivo, menos reativo às vicissitudes da vida, como seria? Como seria se você experimentasse um jeito novo de sentir aquele sentimento desagradável que acomete seu coração lá no íntimo? Como seria se, ao invés daquela forma de responder abruptamente, que é o seu comum, você respondesse de forma mais serena, mais doce? Como seria? Como você seria? Como o mundo seria? Como você seria se um dia inteiro você não emitisse nenhuma reclamação, nenhuma rabugice? Será que você seria a mesma pessoa? Será que o mundo à sua volta seria o mesmo? Se você se propusesse a ser uma versão melhorada de si mesmo, uma pessoa repaginada, um sósia muito mais amável, muito mais terno. Então, vamos refletir sobre isso. Nós vamos descobrir uma coisa. Você seria diferente, eu seria diferente, e o mundo à nossa volta seria diferente. E Jesus, ele confia que nós somos capazes de fazer isso. Está no nosso querer fazer isso. É uma questão de mudanças de hábito, é uma questão de você ir burilando as suas atitudes para que elas sejam cada vez atitudes mais amorosas, atitudes mais ternas, atitudes que só tragam benefício a você e às outras pessoas. Quando a gente reflete sobre o viver bem para morrer bem, nós vamos observar uma coisa. Para que ter medo de morrer se nós estamos constantemente lidando com a morte na nossa vida? Pelo menos aquele espírito que não apenas vive, mas existe. Para aquele espírito consciente que existe, ele sabe da necessidade de que algumas coisas pereçam em nosso mundo íntimo. Então, nós sabemos que existem duas chagas que corroem a humanidade, está lá no Evangelho, que é o egoísmo e o orgulho. É preciso que o egoísmo, é preciso que o orgulho morra, que eles pereçam em nosso mundo íntimo. E o espírito consciente, ele está trabalhando para que essa morte aconteça. Como que a morte do nosso egoísmo vai acontecer? À medida que nós olharmos mais para as necessidades das outras pessoas, à medida que nós nos dedicarmos mais ao próximo, o nosso egoísmo vai morrer. E o nosso orgulho, ele vai morrer dentro de nós, na nossa intimidade, à medida que nós nos dedicarmos mais ao perdão das ofensas, à medida que nós tivermos mais empatia com as imperfeições das outras pessoas. O nosso orgulho também vai lentamente morrendo até chegar aquele momento em que ele realmente vai falecer de vez, vai morrer de vez. Então, nós estamos lidando com a morte todos os dias da nossa vida. A morte desses maus hábitos, a morte desses vícios que não nos leva à felicidade, que só nos leva
à tristeza, que só nos leva a grandes transtornos na nossa vida, na nossa jornada evolutiva. E assim, da mesma forma que para o espírito consciente essas mortes precisam acontecer, esse homem velho precisa morrer para nascer um homem novo, um homem cheio de virtudes. O nosso corpo chega um momento em que ele também precisa perecer. Quando chega o final da nossa etapa aqui na Terra, é preciso que nos entreguemos à morte. E nós temos que pensar na morte, o espírito consciente pensa na morte não como fim de tudo, não é o fim de nada. A morte ela é apenas o fim de um ciclo necessário. Nós reencarnamos com o objetivo de evoluirmos, nós trazemos aí o nosso projeto reencarnatório, nós vivemos de forma consciente, vamos pensar assim, vamos trabalhar para que seja realmente assim. Então, chega aquele momento que nós temos que abandonar esse corpo físico e retornarmos à nossa casa, à nossa pátria de origem. É o momento de voltar para casa. E para encerrar, eu vou ler aqui uma mensagem que fala como é maravilhoso esse retorno para casa, para as pessoas que mais do que vivem, existem. Para aquele que buscou viver com ética e amor, a morte é apenas o fim de um ciclo, a volta para casa. Com a consciência pacificada, o coração em festa, o homem de bem fecha os olhos do corpo físico e abre as janelas da alma. Do outro lado da vida, a multidão de seres amados o aguarda. Pais, irmãos, filhos, avós, não importa. Os parentes e amigos que morreram antes estarão lá. Para abraços calorosos, beijos de saudade, sorrisos de reencontro. Nesse dia, as lágrimas podem regar o solo dos túmulos e até respingar nas flores, mas haverá felicidade para o que se foi em paz. Ele vai descobrir um mundo novo, há muito esquecido. Descobrirá que é amado e experimentará um amor poderoso e contagiante, o amor de Deus. Depois daquele momento em que os olhos se fecharem no corpo material, uma voz ecoará na alma que acaba de deixar a terra e dirá suave: vem, seja bem-vindo de volta à tua casa. E que nós possamos ouvir, quando nós retornarmos à nossa casa, essa frase: Edmeire, seja bem-vinda de volta à tua casa. Amanda, seja bem-vinda de volta à tua casa. Pedro, Joaquim, Maria, João, seja bem-vindo de volta à tua casa. E que a paz de Jesus possa continuar envolvendo a todos nós durante toda a semana, durante toda a nossa vida, sendo esse estímulo, estarmos envolvidos pela paz de Jesus para conseguir realmente viver bem e desencarnar bem. Rogar a tua proteção, o teu amparo, para a semana que segue. Rogamos a espiritualidade, o auxílio a todos os lares das pessoas que nos acompanharam, a frutificação das árvores. E principalmente, Senhor, rogamos que ampare todos os corações enlutados pelo desencarne. Rogamos amparo a todos os nossos irmãos que se encontram doentes, sejam da alma, sejam do corpo físico. Rogamos divinamente com tua proteção para o nosso planeta e para o momento que estamos vivendo. Pai amado, agradecidos pela oportunidade da reencarnação no planeta Terra neste momento, agradecidos pela oportunidade do trabalho a ser desenvolvido,
Agradecido, Senhor, pelo ar que respiramos, pela natureza que nos cerca, por todas as coisas boas que nos têm acontecido e também por todas as coisas ruins, porque são elas que nos fazem crescer. Encerramos mais uma atividade na noite de hoje. Que assim seja. Então, boa noite a todos. Obrigada pela presença de todos. Sexta-feira nos encontramos de novo. E muito obrigada, Edmeire. De nada. Até mais. Até mais.